Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e irmãs. Ele foi o braço direito de um dos maiores nomes da máfia italiana nos Estados Unidos, mas também o responsável por sua própria queda. Quem foi Angelo Ruggiero, o homem que viveu no limite entre lealdade e traição ao lado de John Gotti? Neste documentário, revelamos a trajetória de um dos personagens mais controversos da história do submundo organizado em Nova York. De alianças perigosas a escutas secretas do FBI, prepare-se para uma história cheia de reviravoltas. Inscreva-se, ative o sininho, clique no botão de hyper e mergulhe conosco nesse relato épico. Fique até o final para descobrir como a vida Angelo Ruggiero mudou o jogo no submundo de Nova York. Bora pro vídeo. John Gotti é um nome conhecido como um dos grandes líderes da organização mafiosa Cosa Nostra em Nova York, mas sua trajetória não seria a mesma sem um aliado próximo, Angelo Ruggiero. Ele foi não apenas um parceiro leal, mas também alguém que trouxe desafios significativos. Angelo Ruggiero nasceu em 29 de julho de 1940, no coração do Brooklyn, Nova York. Seu pai, um imigrante de Nápoles, não tinha laços com atividades ilícitas. No entanto, outros membros da família de Angelo trilharam caminhos diferentes. Seu tio materno, por exemplo, era uma figura importante na família Gambino, ocupando um cargo de destaque. Alguns parentes, como seu irmão Salvatore e seu sobrinho, também se envolveram em negócios semelhantes. Foi no Brooklyn que Angelo, ainda jovem, conheceu John Gotti, aos 12 anos. Juntos, decidiram abandonar a escola e se juntaram a um grupo de rua liderado pelo irmão de Gotti, Peter. Esse grupo se envolvia em pequenos delitos, como furtos e comércio de itens adquiridos irregularmente. Com personalidades marcantes, Angelo e Gotti logo se destacaram, assumindo papéis de liderança e conquistando a confiança dos outros jovens. Assim como Gotti, Angelo tinha um temperamento forte. No grupo, ele ganhou o apelido de Quack, ou Pato, por dois motivos curiosos. Alguns diziam que era por causa de seu jeito peculiar de andar, que lembrava um pato. Outros acreditavam que vinha de sua habilidade de falar incessantemente, como o som de um pato animado. Com o tempo, Angelo se tornou uma espécie de braço direito de Gotti, mantendo-o informado sobre as novidades das ruas. Nos anos 1960, enquanto Gotti trabalhava com uma equipe liderada por Carmine Fatico, Angelo se sustentava com atividades como revenda de carros. Em 1968, Angelo, Gotti e outro colega enfrentaram problemas legais pela primeira vez. Eles planejaram um esquema ousado, se passando por motoristas de caminhão, para entrar em um terminal de cargas no aeroporto e levar mercadorias, como roupas femininas. Infelizmente para eles, autoridades estavam realizando uma operação de rotina naquele dia, o que complicou seus planos. As autoridades prenderam um grupo de 10 pessoas, incluindo Angelo Ruggiero, John Carneglia e os irmãos John e Jenny Gotti. John e Angelo passaram quase 3 anos detidos, até que o caso foi encerrado devido a irregularidades na obtenção de evidências, o que tornou parte das provas inadmissíveis em tribunal. Um advogado habilidoso conseguiu negociar um acordo. Os réus se declararam culpados e o tempo já cumprido na prisão foi considerado parte da pena. Em 1972, após serem liberados, John Gotti se tornou o principal aliado de Carmine Fatico, líder de uma organização influente. No início de 1973, Gotti assumiu a liderança de sua própria equipe, que
que logo teria a chance de mostrar seu valor. Um evento marcante envolveu Emanuel, sobrinho de Carlo Gambino, líder da poderosa família Gambino. Emanuel foi raptado e, apesar de um resgate de $100 mil ter sido pago, ele não voltou para casa. O responsável pelo rapto era James McBratney, líder de um grupo rival. Em 22 de maio de 1973, 3 homens, disfarçados de detetives, localizaram McBratney em um bar local. A intenção era levá-lo para fora, mas uma confusão começou e o conflito terminou de forma insana dentro do estabelecimento, diante de várias testemunhas. 2 meses depois, algumas pessoas que estavam no bar identificaram 2 dos envolvidos em fotos dos arquivos policiais, Angelo Ruggiero e Ralph Gallioni. Em julho de 1973, ambos foram detidos e acusados pelo incidente. Mais tarde, Gallioni faleceu em um acidente doméstico por causa de um choque elétrico. Quanto ao terceiro participante, um informante chamado Willie Johnson revelou à polícia que se tratava de John Gotti. Willie, que colaborava com as autoridades havia 7 anos, já tinha enfrentado a prisão, deixando para trás sua esposa e filhos. Federico, um aliado de Gotti, prometeu cuidar da família de Willie Johnson, mas não cumpriu sua palavra. Gotti conseguiu evitar as autoridades por quase 1 ano, até que Willie forneceu outra informação crucial, levando-o à sua prisão em maio de 1974. Graças à intervenção de Roy Cohn, um advogado contratado por Carlo Gambino, as acusações contra Gotti e Ruggiero foram alteradas. Inicialmente acusados de um delito sério, eles tiveram a acusação reduzida para uma infração menos severa. Ambos foram condenados a 4 anos de prisão, mas cumpriram apenas 2. Em 1977, já libertados, Gotti e Ruggiero foram oficialmente aceitos na família Gambino, marcando um novo capítulo em suas trajetórias. Por volta de 1981, Salvatore, irmão de Angelo Ruggiero, alcançou grande sucesso financeiro por meios ilícitos, enquanto evitava as autoridades devido a acusações de sonegação fiscal. Junto com Angelo, ele geria operações financeiras com a ajuda de Anthony Guarino, um amigo de infância. William Batista, um associado de John Gotti, que também colaborava com as autoridades, notou algo curioso. Gotti e Ruggiero sempre carregavam moedas para fazer ligações de telefones públicos, muitas vezes para contatar Salvatore, que estava foragido. Batista também observou encontros entre Gotti, Angelo e Mark Ryder, uma figura conhecida em Bergen County, Nova Jersey. Apesar de Gotti alertar sua equipe sobre os riscos de certas atividades, ele não tomava medidas contra aqueles que as praticavam. No final de 1981, as suspeitas de Batista levaram à criação de um grupo especial de 13 agentes, conhecido como Esquadrão Gambino, que iniciou uma vigilância intensiva sobre Angelo Ruggiero. Willie Johnson, o informante, garantiu às autoridades que o telefone residencial de Angelo, em Howard Beach, Queens, não estava sob escuta, o que o tornava ideal para conversas delicadas. Com base nas informações detalhadas de Johnson sobre a casa de Ruggiero, os agentes instalaram 4 microfones secretos no local. Em 9 de novembro de 1981, um tribunal autorizou a interceptação das ligações de Angelo, marcando o início de uma investigação em grande escala sobre suas atividades. Curiosamente, Johnson nutria um forte desagrado por Ruggiero, frequentemente falando dele com desprezo. Apesar de suas informações serem valiosas, ele omitia detalhes, como proteger Gotti, afirmando que ele não sabia das operações de Angelo. As escutas logo revelaram conversas importantes. Em uma delas, Angelo e Gotti discutiam ordens delicadas envolvendo Neil Dellacroce, um líder sênior da família Gambino, o que confirmou o envolvimento direto de Ruggiero em atividades ilícitas. Os agentes captaram uma conversa em que a filha de Angelo mencionava que Mark havia deixado um pacote. Em outra ligação, Ginny Gotti revelou a Ruggiero que Paul Castellano, líder da organização Gambino, desaprovava certas atividades porque nunca enfrentou dificuldades financeiras. As escutas também registraram Angelo discutindo abertamente as operações de John Gotti, fornecendo, sem saber, informações cruciais sobre Peter e Richard Gotti,
que lidavam com cobranças de dívidas. Os agentes descreviam Ruggiero como alguém extremamente determinado, que não hesitava em alcançar seus objetivos. Em abril de 1982, 2 membros da organização acusaram outro, Peter Little Pete Tamboni, de atividades proibidas. Castellano, então, convocou Gotti e ordenou uma ação contra Tamboni. No entanto, Neil Dellacroce interveio, sugerindo que o caso fosse levado à comissão, um conselho que resolvia disputas entre organizações ítalo-estadunidenses. A decisão foi dividida e Tamboni foi poupado. Castellano, insatisfeito, manteve a proibição de certas práticas em sua organização, mas acreditava que Gotti e Ruggiero não apenas toleravam, como apoiavam secretamente as operações de Salvatore, que cresciam rapidamente. A cada 2 semanas, Angelo Ruggiero visitava Paul Castellano em sua residência, onde apresentava relatórios detalhados sobre as atividades da equipe de Bergen, liderada por John Gotti. Apesar de sua posição de confiança, Angelo não era totalmente leal a Castellano. Em conversas privadas, ele criticava o estilo de liderança do chefe e até zombava de seus filhos, que administravam um negócio avícola da família, chamando-os de gente do frango. Ele também não poupava os assessores financeiros de Castellano, a quem se referia com desdém como o Clube dos Conselheiros. Em 6 de maio de 1982, uma tragédia abalou Angelo. Seu irmão Salvatore, que vivia foragido na Flórida, faleceu em um acidente aéreo junto com sua esposa e 2 pilotos. Meses depois, Angelo descobriu que estava sendo monitorado pelo FBI. Preocupado, decidiu mudar de residência, na esperança de escapar da vigilância. Rumores de que seu telefone estava grampeado causaram alvoroço na família Gambino. Para se proteger, Angelo passou a usar palavras-código em conversas com associados, algo que nunca fazia antes. No entanto, os agentes do FBI continuaram coletando evidências. Em agosto de 1983, Angelo Ruggiero, John Carneglia, Mark Ryder, Michael Coiro e outros foram detidos e acusados de atividades ilícitas. Willie Johnson, informante de longa data, permaneceu livre. Surpreendentemente, William Batista, sem saber que Johnson colaborava com as autoridades, expressou aos agentes sua surpresa por Johnson não ter sido preso. Em 1984, Castellano enfrentou problemas ainda maiores, com uma investigação envolvendo Roy DeMel e outras atividades, descobrindo, pela primeira vez, que gravações de áudio, incluindo conversas em sua casa e na de Ruggiero, estavam sendo usadas contra ele. Paul Castellano exigiu que Neil Dellacroce entregasse as gravações, mas Dellacroce, com habilidade, o convenceu a não agir precipitadamente, argumentando que as conversas continham informações pessoais irrelevantes. Em 17 de abril de 1984, Angelo se reuniu com Jack Conroy, um suposto informante que dizia ter contatos na companhia telefônica local. Conroy ofereceu verificar as datas exatas em que o telefone de Angelo esteve sob escuta e se a vigilância era autorizada por um tribunal, pedindo apenas $800 pelo serviço. Angelo aceitou imediatamente. Dias depois, Conroy trouxe más notícias. A escuta havia sido aprovada por um tribunal federal. Para despistar, Angelo prometeu fornecer outros números de telefone para verificação, e Conroy se mostrou disposto a ajudar. O que Angelo não sabia era que Conroy era, na verdade, um agente disfarçado do FBI. No verão de 1984, Castellano continuou exigindo as gravações, mas Dellacroce, mesmo enfrentando um câncer e em tratamento de quimioterapia, conseguiu impedi-lo de obtê-las. Em 1985, a situação se agravou. John Gotti foi acusado sob a Lei RICO e, em março do mesmo ano, Neil Dellacroce e outros 8 associados enfrentaram acusações por uma série de atividades ilícitas que incluíam desde práticas financeiras irregulares até delitos mais sérios. Na primavera de 1985, o julgamento de Paul Castellano pelas primeiras acusações estava prestes a começar. Durante as audiências preliminares, trechos das gravações de Angelo Ruggiero já haviam sido apresentados. Castellano insistia em ter acesso a essas gravações, mas Neil Dellacroce continuava adiando a entrega. Em junho de 1985, John Gotti e Angelo Ruggiero se reuniram com Dellacroce para discutir a situação.
sem saber que a casa de Delacroce também estava sob vigilância do FBI. As escutas revelaram que Delacroce estava exausto e buscava uma solução pacífica para o conflito. No final de junho, um aliado de Ângelo conseguiu um documento incriminador, 6 relatórios compilados pelo FBI sobre a vigilância de Ruggiero. O documento confirmava que seus telefones estavam grampeados e que microfones haviam sido instalados em sua residência. Ângelo tentou se justificar, alegando que sua participação em atividades ilícitas era apenas para resolver questões financeiras deixadas por seu falecido irmão, Salvatore. No entanto, as evidências apontavam que ele estava diretamente envolvido nessas operações. Em 16 de dezembro de 1985, Paul Castellano foi alvo de um ataque orquestrado por John Gotti, que assumiu o comando da família Gambino. Gotti, agora líder, preferia delegar tarefas delicadas, e Angelo Ruggiero se tornou seu principal aliado. Apesar da proximidade, Angelo frequentemente criticava Gotti pelas costas, e algumas dessas conversas foram gravadas. Ele se referia a Gotti com termos duros, reclamando de sua fala excessiva, que atraía a atenção indesejada para os assuntos da organização. Ainda assim, Angelo considerava Gotti um aliado leal, às vezes o chamando de irmão, após suas críticas. Em junho de 1986, Ruggiero organizou uma operação contra Robert Di Bernardo, um membro importante da organização. Di Bernardo foi atraído para uma reunião de negócios, onde foi eliminado por ordem de Gotti, que o acusava de atividades desleais. Angelo e Di Bernardo eram rivais pela posição de subchefe, e Angelo chegou a sugerir que Di Bernardo planejava tomar o lugar de Gotti. Apesar de objeções de alguns aliados, como Sammy The Bull Gravano, Angelo insistiu na eliminação de Di Bernardo. Meses depois, Ruggiero tentou neutralizar outro adversário, Anthony Gaspar Picasso, de uma organização rival, que o insultara após um incidente mal sucedido. Além disso, os dois competiam em negócios paralelos, o que intensificava a rivalidade. Decidido a neutralizar Anthony Gaspar Picasso, Angelo Ruggiero delegou a tarefa a Michael Paradiso, um dos aliados mais antigos de John Gotti. Para evitar riscos pessoais, Paradiso contratou 3 indivíduos, incluindo James Heidel, para executar o plano. O ataque deixou Casso gravemente ferido, mas ele sobreviveu e retaliou de forma implacável contra os responsáveis. Após o fracasso dessa operação, a reputação de Angelo junto a Gotti despencou. Gotti valorizava líderes com inteligência estratégica e habilidades de negócios, qualidades que, na visão dele, Angelo não possuía. John Gotti Jr. revelou que, após o incidente, Angelo foi colocado na geladeira, ou seja, afastado das atividades principais da organização. Apesar da ordem de seu pai, Gotti Jr. continuou mantendo contato com Angelo, a quem considerava como um tio. Naquela época, Angelo já enfrentava uma investigação por atividades ilícitas e teve a chance de responder em liberdade sob fiança. No entanto, durante uma audiência, ele perdeu a paciência e confrontou o juiz, o que eliminou suas chances de ser liberado. Angelo só conseguiu a fiança em 1989, quando já estava gravemente enfermo, lutando contra um câncer terminal. Sammy Gravano, outro membro da organização, revelou que Gotti, então preso, considerou punir Angelo por permitir que suas conversas fossem gravadas pelo FBI, mas foi dissuadido. Ainda assim, Gotti decidiu afastar seu velho amigo, retirando-o do cargo de líder da equipe de Bergen e excluindo-o de todas as operações da organização. Por fim, em 4 de dezembro de 1989, Angelo Ruggiero faleceu de câncer, aos 49 anos, marcando o fim de sua controversa trajetória. Salve família! A trajetória de Angelo Ruggiero é um lembrete de como ambição, lealdade e erros podem moldar o destino de uma vida no submundo. De aliado de John Gotti a alvo do FBI, sua história deixa um legado de lições e mistérios. O que achou desse capítulo da família Gambino? Deixe seu comentário abaixo e conte pra gente. Quem mais você quer conhecer no universo do submundo organizado?
Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum documentário. Quer apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro do canal e faça parte da nossa comunidade. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.